Olá, meus queridos alunos e alunas, estamos aqui hoje, para iniciarmos a semana escolar, na segunda-feira, 19 de abril, Por que a professora está com essas imagens aí? Porque hoje nós homenageamos o Dia do Índio. 19 de abril, foi estipulado, pelo Congresso Indígena em 1940, se não me falha a memória, onde em um congresso eles estipularam, o Dia do Índio. Sabemos que o índio, como nós estamos estudando na história, foram os primeiros cidadãos, as primeiras pessoas que já moravam aqui na América, na América do Sul, que é o nosso Brasil. Bem, então hoje, 19 de abril, vamos pegar nosso livro de língua portuguesa. Vamos continuar ali com poesias, com leituras. E lembrando que hoje é o Dia do Índio, 19 de abril. Então, o livro de português, na página 22, vamos dar continuidade à poesia, Então, aqui vocês têm as definições, de cada particularidade da poesia, tá? Então, a gente vai verificar ali aquele esquema, É um esquema onde está explicando para nós, o que é a poesia em forma de linguagem. Vamos lá, então? Então, hora de organizar o que estudamos. Leia o esquema, Vamos ler nós mesmos, sem estarmos na sala. Então, o que é o esquema? É uma forma, Nós temos ali o tema central, que é poesia. Então, tá aqui, poesia. Depois nós temos aqui que a poesia são versos que podem formar estrofes. Nós sabemos que cada linha é um verso, e cada montante das linhas são estrofes. Então, ele vai nos explicar neste esquema. Qual é a intenção da poesia? A poesia é uma arte com palavras. Ela é de emocionar, de sensibilizar, de estimular a imaginação, de entreter. Essa linguagem da construção, ela pode ser o quê? Versos, estrofes, rimas, ritmo, sonoridade com as palavras, o jogo de palavras. Daí nós vamos ver os leitores, Pessoas que gostam de arte com palavras, de textos que emocionam, que sensibilizam e que têm a poesia na linguagem verbal. Então, a poesia são textos, que nos chamam a atenção ao ler. Aqui embaixo, nessa prática da oralidade, nós não estamos na sala para fazermos, Fazendo todo esse passamento, toda essa formação aqui, de interação. Então, vamos para a próxima página. Sarau de declamação de poesia. Então, se nós estivéssemos na sala, a gente iria fazer todo aquele ato, E demonstrar também, através de um sarau, as declamações das poesias. Quem mais declama com mais emoção, com mais entusiasmo. Mas não estamos, então vamos tecendo saberes aqui, tá? Então, essas partes aqui, o final da página 22 e o início da página 23, nós não vamos interagir nesse assunto, pois estamos longe um do outro, tá bem? Então, tecendo saberes. Vocês já devem ter usado várias vezes a palavra poesia. Nessa unidade também usamos muito a palavra poema, para nos referirmos a um texto em versos. Muitas pessoas usam os dois termos como sinônimo, mas há diferença entre poemas, são textos escritos em versos, e estrofes, que geralmente têm poesia. Mas poesia vai muito além de poemas. Quando dizemos que alguma coisa é poética, é porque nos sensibilizou, nos fez sentir diferentes emoções. Nos dá alegria, tristeza, saudade, revolta, amor, e pontinhos e outros. Podemos encontrar poesia
em diferentes expressões artísticas, como desenho, pinturas, fotografias, vídeos e outras. Então, a poesia é a arte de compor, de escrever os versos. E o poema é a composição, aquilo que o autor escreveu, né? Na sua ação de compor. Agora vamos observar aqui esta foto, né? O que foi retratado nessa foto? O que vocês estão visualizando ali? O que nós temos ali? Um macaco? Aparentemente parece um macaco fazendo carinho em um cachorro. Não é isso que aparece? É possível falar que essa foto é uma imagem poética? Isto é, que ela tem poesia? É possível ou não? O que vocês acham? É uma imagem poética? Então, essas duas questões vocês só falam oralmente, né? O que vocês acham. Tá bem? Não precisa escrever nada. Vamos em seguida. Outras linguagens. A pintura e poema. Vejam como a artista Stella Bonini se inspirou em uma pintura para escrever um haikai. Tarde de verão, o sol artista nato coloriu o chão. Então, vocês veem essa pintura aí, que é uma tarde de verão, em Arles, né? Converse, né? Imagine as combinações da pintura com a poesia. Então, ela pintou e ela fez ali uma estrofe, né? Com 3 versos. Essa linguagem, esses usos de reflexão, que dá sentido à fala, uma coisa para dizer a outra, né? Então, tarde de verão, o sol artista nato coloriu o chão, né? Então, um vai complementando a ação da reflexão um do outro. Sentido real e sentido figurado. Então, o sentido, o que ele quer? Ele está expressando oralmente e escrita, né? O que é uma expressão? Uma expressão de uma ideia que seja semelhante, que seja real ou que seja imaginária. O que ele está imaginando é uma arte, ele está escrevendo, produzindo e pintando. Releiam alguns versos do poema Voou e comparem com textos reescritos. Então, né, lá da outra aula passada, aquela poesia do Voou. Então, tem o trecho da A e o trecho B. Vamos ver. Então, nós vamos ler o trecho A, que é o que está lá na poesia do Voou. E o B, que foi reescrito, né? Reescrito foi o mesmo sentido, colocando uma ação diferenciada da palavra. Antes que o mar se assanhe, antes que a noite chegue. Antes que a noite chegue, enrolada no seu véu. Antes que os grilos cantem, formando um grande coral. Então, essa está lá. Como que ele reescreveu no B? Antes que o mar fique agitado, antes que a noite chegue com a escuridão, antes que os grilos crilem juntos. Então, né, o sentido configurar, uma ação, né, figurativa e uma ação real, né? O A é figurativo e o B é real, né? Na conexão das palavras, né? É uma palavra mais que você se entende melhor, né? Que nós entendemos melhor no sentido real. E a é mais no sentido de fantasia, de imaginação, que é um auto de compor dos poetas. Tá bem? Então, vamos para a próxima. Então, vamos para a página. As questões, né? Então, leiam o trecho A e leiam o trecho B, para depois vocês responderem a questão A e B. Então, os versos reescritos com outras palavras têm o mesmo efeito dos que estão lá no poema? Vocês acham que tem o mesmo efeito? A reescrita? Então, a palavra tem, né, os mesmos sentidos próprios, né? Mas é uma ação assim, mais do real, né? Não é tanta fantasia. Que nem o A é fantasiado, né? Imaginário. E a B é mais a palavra no sentido real, de se entender.
O B. Vocês acham que o efeito é mais poético no trecho A ou no trecho B? O que vocês acham? Qual que é mais poético, mais entusiasmado, que imprime assim, mais ação imaginária? É o trecho A, né? O trecho A é mais poético, tá bem? Sentido real, vamos ver aqui o significado da palavra. Sentido real é o sentido próprio da palavra. E o sentido figurado é o outro sentido, que as palavras podem assumir diferentes, né? Diferente do seu sentido próprio. O sentido figurado ajuda a criar imagens diferentes daquelas com que estamos acostumados na realidade, né? Com sonhos, com sentimentos, né? Mais imaginários. Releia este verso. Sonha sonhos, cor de aurora. Sonha sonhos de luar. Então, olha bem. Sonha sonhos, cor de aurora. Sonha sonhos de luar. Então, explique como você entende a ideia, né, desses versos, dessa estrofe aí. Sonhos, cor de aurora. Sonhos têm cor? Hã? Os sonhos aparecem ali o quê? Que é um amanhecer, que é um sonho cheio de cor, que são os bons pensamentos ao amanhecer. E a B, sonhos de luar. Sonhos de luar são sonhos brilhantes, são sonhos como a lua, né? Que vai chegando à noite. São bons sonhos? Então, vê aí como vocês podem escrever. 3. Você sabe o significado da palavra rio? Leia essas frases com atenção ao emprego dessa palavra. Carlos ganhou rios de dinheiros em seus negócios. Rios de dinheiros é uma ação figurada, né? Não é rio de água. O Rio São Francisco nasce na Serra da Canastra, em Minas Gerais. Esse rio é um rio de nascente, é um rio de água. Então, as palavras têm sentidos diferentes, né? Formação diferentes. Em qual das frases a palavra rio está no seu sentido real de um curso de águas naturais? Qual das frases? Vamos ver. Qual das frases? A primeira ou a segunda? Então, coloquem aqui, se expressem. A B. Qual o significado da palavra rio empregada em sentido figurado? Né? É a primeira frase, tá? Mas qual é ali? A grande quantidade, né? Então, vê lá o significado, né? O que ele diz ali na frase, ó. Né? Carlos ganhou rios de dinheiro em seus negócios. Então, ele ganhou muito dinheiro, né? Na palavra figurada. E depois nós temos ali uma poesia, em sentido figurado também, uma linguagem figurada, que vocês vão ler várias vezes e depois vão fazer a leitura, ou num vídeo ou apenas um áudio, mas eu quero essa leitura aqui, leiam várias vezes, tá? A prof não vai nem ler, mas ó, bem sentido. Acordei com o pé esquerdo, calcei meu pé de pato, chutei o pé na cama. Então, vamos fazendo a leitura várias vezes e depois vão gravar um vídeo ou um áudio para mim. Então, essa poesia aí é da Sandra Pérez e do Paulo Tait, tá? Pé com pé. Olha bem que é um sentido figurado, né? Um sentido que não é do real, totalmente do real. E depois nós vamos ter uma interpretação. Com as outras, né? Como vocês vão ser individuais aí, tá? Vão responder a questão A e B. Descubram e copiem dois versos em que a palavra pé possa ter sido empregada em sentido próprio, tá? Então, olha bem. E a B, copiem 2 versos em que a palavra pé esteja sendo empregada em sentido figurado. Então, no sentido real e no sentido figurado, né, no sentido diferenciado. Depois nós vamos ter ali uns quadrinhos, né? Uma literatura ali em quadrinhos. Então, tem ali os animais, os bichinhos, né? Peguei,
Peguei. O bicho está pegando. Hoje em qual? Não tem graça. Então, vocês viram, né? A palavra peguei foi colocada de diversas formas ali. Então, nessa expressão, o bicho está pegando, ela foi empregada tanto no sentido real quanto no sentido figurado? Sentido real. Qual que é o sentido real ali? O animal bicho está realmente, né, conseguindo pegar as bolas lançadas? E no sentido figurado? As coisas não existem? Não estão bem? Não estão saindo como as pessoas, né, como o personagem quer? E ele esperava? Eles estão ali, né, numa brincadeira ali com as bolas. Então, verifiquem e façam a atividade ali, né, sentido real e figurado. Logo a seguir, nós continuamos ali lendo poemas, né? Como o poeta empregou a linguagem figurada. No prédio onde moram outros meninos, loucos da vida, de estarem sozinhos, como eu, que até hoje não apertei a campainha do vizinho. Então, aí está retratando nessa poesia quem mora num prédio, né, onde fica a maioria do tempo isolado. B. Cheguei em casa com a cabeça cheia de grilos, mas não deu no Jornal Nacional e a família não ficou sabendo. Então, grilos não é que na cabeça tem grilo, né? É internamente, né? A cabeça dele está preocupada com grilos. Está grilado, né? Então, escreva os significados possíveis para cada expressão. Louco da vida. Então, ele estava louco da vida. Ele estava o quê? Irritado, revoltado. Com a cabeça cheia de grilos. Com muitas preocupações, problemas, pensando muito. E a D. Escreva versos ou frases usando uma dessas expressões no sentido figurado. Então, isso aqui é pessoal. Vamos escrever uma frase com com essa ação dessas frases aí no sentido figurado. Logo embaixo tem outro esquema que vai falar do sentido figurado e do sentido real. O que é o sentido real? É um sentido próprio ou comum da palavra, né? Uma coisa real. Sentido figurado é o sentido que altera o significado próprio da palavra, cria outros significados, outras imagens, né? Então, tudo isso é para vocês verem o que é um sentido real e o que é um sentido figurado, ligado às poesias. Depois vamos ver as pontuações e as entonação e expressividade, né? Pontuação, nós sabemos que é ponto final, é vírgula, exclamação, interrogação, travessão, reticência e vai, né? Entonação é o tom de voz que nós lemos, né? Na poesia. E a expressividade é como nós expressamos, né, a configuração do nosso rosto, da nossa voz, das nossas mãos, né, ao apresentar uma poesia. Na leitura de todos os poemas, menciona-se uma expressividade. Na fala podemos modular a voz, isto é, mudar a voz para dar mais significado ao que falamos. Essa modulação é uma espécie de musicalidade que é chamada entonação. Em situações diferentes, dependendo de nossas intenções ao falar, a entonação que damos a uma frase pode ser alterada ou pode ser alterar. Veja no quadrinho. Ali. É uma pergunta ou é uma admiração? Cebolinha, o que fez com o seu cabelo? Nada. Só peguei uma ventania no caminho, né? Então, ao mesmo tempo, ela se assustou né, pela ação do sentido do cabelo do Cebolinha. Agora tem as atividades. O que expressa os sinais de pontuação? Que é a interrogação, que pergunta, e a exclamação que admiramos. Junto no primeiro quadrinho. O que expressa ali? O que a Mônica expressa? Que ela está em dúvida, que ela está espantada, que ela está surpresa? Né? Com a ação do visual do Cebolinha? A B. No segundo quadrinho há um ponto de interrogação, que é feito no sentido de expressão facial da Mônica. Essa pontuação pode expressar o quê? Né? Vê assim, ó.
tá pensativa, tá, né? Então, podem expressar o quê? Dúvida, espanto, né? Estranhismo, surpresa e outras coisas. A C. No último quadrinho, a pontuação empregada é a expressão no rosto de Cebolinha. Indicam quais sentimentos? Quais sentimentos? Indiferença, dúvida de Mônica, irritação, incômodo, pergunta, o quê? Como que ele ficou ali? A expressão que ele usou, né? A expressividade, a forma que ele se expressou, né? Nessa ação. Depois aí nós continuamos trabalhando com a poesia do voa, né? Então vocês vão ver o sentido ali da entonação, da voz, né? A ideia do texto. Logo após, vocês leiam aquele pombo correio. Leiam ele, né? Aquele texto. Observe as pontuações, né, que aparecem. E ali vai explicar sobre aspas e parênteses nessa entonação. Dá uma lida. Logo após, vamos ter um outro texto, né? Quem criou o biscoito, que ele está sem pontuação nenhuma. Então, vocês vão reescrever o texto aqui, ó. Vão pegar esse texto, vão reescrever usando pontuações, tá? Ver o sentido da pontuação. Aqui embaixo nós temos outro esquema que pode marcar no final das frases, exclamação, ponto final, interrogação e reticência, que vai ajudar na organização das ideias do texto, que vai indicar a expressividade, né? A intenção do que o autor está colocando, tá bem? A prof sabe, né, que é meio difícil, mas façam o possível, leiam, tentam fazer, que depois eu passo também, né, a ação das atividades, porque português é uma matéria bem significativa e bem difícil de entendimento ali, então façam as leituras, né, de folha por folha, ver o que vocês podem interpretar ali e fazer. E também a leitura, tá? Eu quero um vídeo ou, lá na página 26, o vídeo ou um áudio, com aquela poesia que é difícil de ler, hein? Vamos lá, do pé com pé. Quero ver aí quem vai expressar a tonalidade, a tonicidade, a expressividade, tá? Nessa parte dessa leitura. E depois eu vou mandar alguma coisinha do índio para vocês também, tá bom? Fiquem com Deus, um bom trabalho. Bye, bye!